que bom que nós estamos juntos outra vez, sempre nesse propósito de juntos nós crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho sempre dito, quando eu prego, através dos meus livros, que quando a igreja primitiva iniciou, ainda na era apostólica, né, era muito comum já naquele tempo a ação devastadora dos inimigos da verdade, dos opositores, daqueles que contestavam a verdade sagrada. E eu tenho dito que o inimigo mais perigoso era os corruptores da verdade. São aqueles que, nos dias de hoje, eles fazem a mesma coisa, né? De uma forma dissimulada, eles se introduzem no seio da igreja, eles apresentam falsos ensinamentos que são totalmente contrários à verdade da Bíblia. Por exemplo, aqui na Bíblia Sagrada, a gente encontra um perfil psicológico, né? Desses mestres que introduzem no meio da igreja as suas falsas doutrinas. E por que Deus dá esse perfil psicológico dessa gente? Para que nós possamos nos precaver de toda essa investida diabólica dos filhos do diabo. Por exemplo, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 39, Paulo está falando da sua despedida, que ele vai ter que se ausentar da igreja, quiçá tivesse até prevendo a sua morte, predizendo. E ele diz, quando isso acontecesse, ele diz, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículo 39. Quando ele escreve a sua epístola aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 7, olha o que Paulo diz à igreja da Galácia. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quando ele escreveu a sua epístola a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele alertou sobre alguns que apostatariam da fé, né? Que o que faz uma pessoa apostatar da fé é dar ouvido à hipocrisia dos que falam mentiras. Tremendo isso aqui, né? Então, esses falsos mestres são lobos vorazes que estão sempre dispostos a dizimar o rebanho. E o que é que eles fazem? Falam coisas pervertidas para tornar os discípulos seus seguidores, ao invés de seguidores de Jesus, para tornar os discípulos seguidores de uma denominação, como a maioria o é, não são seguidores de Jesus. Então são hipócritas, falam mentiras, eles tentam de todas as formas e maneiras perturbar a igreja, pervertendo a verdade do evangelho. Se você observar, esses que anunciam os falsos ensinamentos, sempre tem uma palavra sedutora, sempre são pessoas muito atraentes, sempre procuram ser muito simpáticos, né? Eles sabem como aliciar discípulos para se tornarem seus seguidores. São envolventes, são astuciosos, são hipócritas, só que eles não têm nenhum compromisso com a verdade sagrada. E eu quero dizer para você, nesse nosso bate-papo de hoje, que a maior corrupção que esses falsos mestres têm feito à verdade sagrada de Deus é o falso ensinamento de que a salvação se perde. Que você pode estar salvo hoje, não está salvo amanhã. Olha, eu vou dizer uma coisa. Para desmascarar essa heresia terrível, essa heresia destruidora, que tantos males tem feito ao povo de Deus, é que eu quero falar sobre esse tema hoje. E quero afirmar de uma maneira categórica que um filho de Deus, um cristão, um salvo, não pode, em nenhuma hipótese, perder a sua salvação. Em nenhuma hipótese. Nem os seus possíveis pecados podem levá-lo a perder a salvação. A salvação que Deus lhe doou graciosamente. Agora, essa minha afirmativa não está baseada na minha experiência pessoal. Não é uma coisa que eu faço de uma maneira subjetiva. Não é uma coisa que eu faço baseado em ensinos de homens. Não é ensino de líderes religiosos. Não. Porque os líderes religiosos estão aí para toda parte. O que eu afirmo aqui hoje, meu irmão, de uma forma solene, de uma forma enérgica, ousada, está respaldada única e exclusivamente aqui na Bíblia. Está aqui. É claro que eu sei que
esses falsificadores da verdade, eles vão contra-argumentar, dizendo, não, é que cada um interpreta a Bíblia de acordo com a sua religião, de acordo com a sua igreja, de acordo com a sua denominação, porque normalmente é esse o argumento que eles utilizam, para teimar em perverter a verdade sagrada, uma verdade que está claramente exposta aqui na Bíblia, a segurança eterna da salvação. Então, não é verdade, primeiramente entenda isso, que cada um possa interpretar a Bíblia segundo a ótica da sua denominação, segundo o seu achismo. Não, irmãos. A Bíblia já está interpretada. As Escrituras interpretam as Escrituras. Os ensinamentos bíblicos sobre esse tema da segurança eterna da salvação são de uma clareza toda a prova. Dispensam quaisquer interpretações, para ficar logo bem claro. A verdade bíblica é que a salvação que foi outorgada por Deus aos seus filhos é eterna, é para sempre, não pode ser invalidada por nada nem por ninguém. Eu fico pasmo em ver que a maioria do povo de Deus não conhece essa verdade e por isso vivem escravos de falsos ensinamentos. É por essa razão que é muito comum você ver pessoas que são crentes há 10 anos, 20 anos, 30 anos, vivendo debaixo desse jugo terrível do medo de perder a salvação, de serem lançados no inferno. Como o povo de Deus tem medo de perder a salvação? Como o povo de Deus tem medo de ser lançado no inferno? Então, a primeira coisa que o povo de Deus precisa saber é que a salvação é eterna, é para os predestinados, que essa salvação foi prometida por Deus desde antes da fundação do mundo. Paulo deixa isso bem claro quando ele escreve a sua epístola a Tito, Tito capítulo 1, epístola de Tito, capítulo 1, versículo 1 a 3, ele diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Veja, a vida eterna que só os eleitos de Deus possuem foi prometida pelo Deus que não pode mentir antes dos tempos eternos. Está aqui. No texto original grego, essa palavra manifestou é phanerô. É um verbo que significa revelar, tornar conhecido. Por isso que o apóstolo diz aqui que em tempos devidos, ou seja, em tempos devidamente estabelecidos por Deus, esta verdade foi revelada mediante o evangelho da graça de Deus que o Cristo ressuscitado confiou a Paulo para a igreja. Então o apóstolo Paulo, como homem escolhido por Deus para receber esta palavra predestinada de sabedoria, ele falava acerca da segurança eterna da salvação com muita frequência. Paulo fala disso com muita frequência. Ele fala sempre com muita profundidade. Um dos versículos mais importantes sobre esse assunto, que nós encontramos aqui nas epístolas de Paulo, é o que ele escreveu à igreja de Tessalônica, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Irmãos, quando Deus nos escolheu nos céus, antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que em amor Ele nos predestinou a essa terra. Deus não nos predestinou a esse mundo para nós vivermos uma aventura cega. Ele não nos predestinou a esse mundo e disse, olha, se vira. Se você conseguir ser salvo, você vai ser salvo. Se você não conseguir, que se dane, vá para o inferno. Deus não faz isso. Quando o pecado de Adão nos matou, Deus determinou soberanamente que nós seríamos salvos mediante a santificação do Espírito e fé na verdade. Está aqui. Agora, por falta de conhecimento, muitos imaginam que esse versículo aqui condiciona a salvação e a santificação ao homem, que o homem pode ter, ou que o homem não pode ter. Isso não é verdade. Porque se fosse assim, a salvação dependeria do homem, não dependeria de Deus. O que Deus está dizendo aqui é que a nossa salvação,
que ele prometeu desde antes os tempos eternos, ela se concretiza mediante a santificação que o Espírito dele opera em nosso espírito. É isso que ele está dizendo. Você sabe que a Bíblia fala de dois tipos de salvação. Uma salvação que é operada pelo próprio Deus, no espírito dos eleitos dele. E nesta salvação o homem não tem nenhuma participação. Mas existe uma outra salvação que consiste em Deus se manifestar em nossas vidas. Essa outra salvação para ver Deus agir, para ver Deus galardoar, para ver Deus responder orações, cumprir promessa, nessa nós temos participação. Porque ela depende de eu ouvir a palavra e praticar a palavra. Aí Deus gera em mim santificação. Paulo, quando escreveu a igreja dos Coríntios, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Parece um paradoxo, né? A igreja está santificada, mas ela tem um chamado para viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade no teu viver diário, na tua maneira de falar, na tua maneira de agir, na tua maneira de pensar, na tua maneira de se vestir, na tua maneira de curtir o teu lazer. Você ser santo como marido, como esposa, como filho, como pastor, como membro de uma igreja, ser honesto. Sem essa santificação ninguém verá Deus agir. Mas a santificação que a igreja já tem, que é a santificação do Espírito, que é a santificação que garante a nossa vida eterna com Deus, em Hebreus 10,14, Paulo diz: com uma única oferta, o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? O teu espírito está aperfeiçoado para sempre, está santificado para sempre. Esta é a santificação que Paulo está se referindo, que se concretizou no meu espírito, no teu espírito, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mediante o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo santificou o meu espírito, o teu espírito para sempre. Tudo que era necessário para que nós fôssemos salvos, para que nós vivêssemos eternamente com Deus, o Senhor já nos imputou com o seu sacrifício na cruz. Agora ele diz aqui que aqueles a quem o Espírito aperfeiçoou para sempre estão sendo santificados. Como eu disse ainda há pouco, parece um paradoxo, mas não. O teu Espírito está perfeito para sempre, santificado para sempre, mas você tem uma chamada para viver uma vida santa no teu viver diário. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso próximo encontro, tá? Nós vamos nos aprofundar mais, porque esse é outro engano terrível que causa muitos males ao povo de Deus. Até breve.